Olá, olá, shalom, shalom, paz seja convosco. Sou a pastora Jo Milano. Mais um minuto de sabedoria na palavra do Senhor, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1, 2, 3, 4, enfim, onde vai falar de Josafá, da batalha de Josafá. Desculpem. Mas no versos 2 a 3 diz assim: então Josafá teve medo. Tá? Por que Josafá estava com medo? Este capítulo, ele revela um dos momentos mais críticos da história de Judá. Naquele momento ali, Josafá, ele recebe uma notícia. Alguém chega e fala para ele: está vindo para fazer guerra contra você um exército muito grande, um exército numeroso se aproxima. E Josafá então olha para o exército dele, olha para as limitações que eles tinham, e ele não vê ali possibilidade de vencer aquele exército numeroso que estava vindo contra eles. Então ele não encontrou força para que eles pudessem vencer. Então ele teve medo. Isso ocorre comigo e com você. Quando nós nos encontramos de vez em quando em situações nas nossas vidas que a gente olha e não vê possibilidade nenhuma. As nossas forças, por meio da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento ou das nossas posses, seja lá do que for, a gente não encontra forças para vencer, para mudar alguma situação na nossa vida. E aí o que acontece? Nós nos paralisamos com medo, né? Nós também temos as nossas batalhas, e são batalhas que muitas vezes chegam sem avisos, outras parecem maiores do que nós temos condições, e por isso nós ficamos com medo também, como Josafá. Às vezes tentamos resolver o impossível, né? Mas Deus, Ele é um Deus tremendo, que Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra. E Ele nos chama para caminhar em fé. E tem aqui, pelo menos, no mínimo, 3 atitudes aqui que ficou registrado na palavra de Deus. Josafá nos ensina, por meio do posicionamento que ele teve naquele momento de medo. Josafá se levanta em posicionamento, em atitude, e eu quero compartilhar com você. E a primeira atitude que Josafá teve aqui foi em buscar o Senhor. A Bíblia diz que ele reuniu todo mundo e ele foi buscar ao Senhor. Ele convocou toda Judá, ele convocou toda Jerusalém em jejum e oração, e foram para a igreja, e foram para a casa do Senhor, e se reuniram no pátio novo, ou seja, todos eles foram buscar o Senhor. Então está aqui a primeira lição que o Senhor dá a mim e a você, que no momento da crise, no momento do problema grandão, tem gente que fala: não vou para a igreja porque eu estou com problemas. Aí é que você tem que ir, porque tem problemas em nossas vidas que eu não resolvo, o teu advogado não resolve, o médico não resolve. Tem problemas que só Deus resolve. E Josafá entendeu isso. E ele correu buscar o Senhor. Então busca o Senhor, não deixe de congregar. Congregar é uma ordenância do Senhor, não é um convite, é uma ordenância. Ele disse: não faça como alguns que deixam de congregar. Ele está nos convidando. O que acontece durante a sua semana todinha, que não tem um tempo para Deus? Não tem um tempo para ir no culto, para ir numa igreja, receber ministração e adorar o Senhor, prestar o teu culto racional ao Senhor? Tem tempo para ir no aniversário, para ir para uma festa, para trabalhar o tempo todo? Só não tem tempo para ir adorar o Senhor, e ainda vem com aquela desculpa: não,
Eu adoro o Senhor em casa, eu oro em casa, eu ouço a palavra em casa. Ei, o Senhor deixou um lugar que Ele escolheu. Ele falou isso para Salomão. Salomão, quando Salomão construiu o templo, ele disse: Salomão, colocarei o meu coração neste lugar. Eu escolho este lugar para ser adorado, para receber a adoração de vocês. E neste lugar que eu coloco o meu coração, eu inclino os meus ouvidos para ouvir as suas orações. Não tem diferença a sua oração na igreja, onde estão todos reunidos na mesma fé, prestando culto? Não, é impossível deixar de congregar e ser merecedor das bênçãos do Senhor. Nós precisamos encontrar tempo para ir buscar o Senhor. É a primeira lição que Josafá nos dá. A segunda é confiar na palavra. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá, convidou todo mundo para irem para o culto, e aí a atmosfera Shekinah do Senhor desceu naquele lugar. E aí a palavra diz que quando eles estavam, lá no verso 14, vai dizer assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, veio sobre Jaziel, sobre Benaia e sobre os filhos de Asaf. E Deus falou com eles através da vida de Jaziel. Então Deus fala com você quando você está lá no culto, fala com você por meio da palavra, do sacerdote, dos profetas, dos levitas, até daquele irmãozinho que está do seu lado e começa a dar glória misturado com aleluia, que contagia você. Lá, a Shekinah, a atmosfera espiritual, é diferente daquela atmosfera que você sozinho tenta buscar lá na sua casa. Não, é buscando o Senhor e por meio da palavra, acreditando na palavra, confiando na palavra, dando ouvidos ao profeta que está falando lá. Deus está falando com ele através da vida dele, através da palavra dele. Deus está falando com você. Deus está trazendo boas novas, boas notícias, soluções para os seus problemas, estratégias para as suas situações. Então, congregue e confie na palavra que você vai ouvir na congregação. Amém? Olha, outro grande ensinamento que nós temos aqui através da vida de Josafá. Ele congregou, fez todo mundo se congregar, ir à igreja. Ele confiou na palavra. Quando houve a manifestação da palavra, do poder do Espírito Santo, ele confiou. E ele então fez, sabe o quê? Ele prostou o rosto em terra. Mas ele prostou o rosto em terra não foi para dizer: ó Senhor, eu preciso disso, para reclamar ou para expor os problemas dele. Ele prostou o rosto em terra para adorar ao Senhor. Sabe, não fique esperando ocasiões de conquistas e vitórias para adorar o Senhor. Adore a Ele hoje, para você ver as maravilhas dele amanhã. Adore Ele hoje, para você ver o reboliço que Ele vai fazer amanhã. Certa feita, voltando lá em Josué, certa feita ele disse lá para o povo de Josué: santificai-vos hoje, para verem as maravilhas que farei entre vós amanhã. Adore a Ele hoje, sabe? Não deixa para amanhã não deixa para depois não. O dia é hoje. Então, Josafá, ele fez isso. Ele, quando a palavra falou com ele, ele confiou na palavra, naquilo que estava sendo entregue para ele, por meio daquela manifestação do Espírito Santo. Ele prostou o rosto em terra, não para celebrar a vitória, mas para celebrar a Deus. Chegue na igreja, irmão, não para fazer reunião social com aquele irmão que você não vê há dias, ou com a tua liderança. Chegue na igreja para cultuar, prestar o teu culto racional ao Senhor. Chegue para cultuar, e que o seu culto não seja um culto egocêntrico, mas seja um culto cristocêntrico. Cultue a Cristo, cultue ao Senhor, louve. Eu falava sobre isso lá na minha igreja ontem. Eu pedia para os levitas: vamos cantar mais louvores, de louvor mesmo, de adoração,
Porque hoje em dia há uma confusão, às vezes, entre o ministério de louvor na igreja, que eles cantam muito canção congregacional. É uma grande diferença de louvor, porque a canção congregacional, ela vai falar do eu, é o eu que está no centro, mas o louvor vai falar de Deus. Olha aqui um exemplo de uma canção congregacional. Minha vitória hoje tem sabor de mel, acho que é assim, né? Nem sei o ritmo. Mas quer ver um louvor a Deus? Não há Deus maior. Eita, esse daqui era lá do meu tempo. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu e as estrelas, criou a terra, criou o céu, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Este é um louvor onde o centro é Deus. É uma adoração vertical. Não é uma adoração no horizontal, onde eu falo das pessoas, dos meus problemas, onde eu falo das minhas emoções, das minhas necessidades, de mim. Mas é um louvor vertical, onde eu estou reconhecendo a grandeza de Deus, o poderio de Deus, onde eu estou com o meu cântico prestando culto ao Senhor. Fique com essa chave hoje, no momento da dificuldade, no momento da notícia, que o problema é muito grande, que não tem mais jeito, no momento que você olhar e ver que não está dentro das suas possibilidades, queridos, nada foge ao grande poderio do Senhor. Maior é o que está com você do que aquele que vem no mundo para querer lhe amedrontar, viu? Então, congregue, entre na casa do Senhor, confie nas promessas dele, confie na palavra dele, se prostre em adoração e vença a batalha. Fica com o Senhor Jesus. Deus lhe abençoe. Paz seja convosco. Shalom, shalom, shalom.